Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais o Evangelho do Lar. Agradecemos a presença na nossa sessão que será gravada para a posterior postagem no nosso canal do YouTube. E peço que vocês me acompanhem na leitura do livro Calma. Filha, agora não dá mais. Mas agora não dá, tá bom? O papai precisa fazer a reunião dele. Por que ficou o celular pequeno? Porque o papai vai ler agora para todo mundo ouvir, tá bom? Por que você não trouxe o livro de Jesus? Por favor. Riqueza prematura. Desapareceram documentos e objetos de valor que talvez. Tá bom, então. Essa eu posso pegar tudo. Pode pegar todas, sim. Tem mais um. Ó, o celular. Tá bom. Leva todas as almofadas. Posso levar todos? Pode. Não, filho, deixa esses daí. De uma almofada. É pra gente desenhar uma almofada. A gente tem. Tá. Eu e a vovó tem um papelão muito grande pra gente fazer isso. Tem um papelão? Tá bom. Tá, eu te ajudo. Peraí, deixa eu te ajudar. Vai. Agora deixa o papai tranquilo aqui, por favor, tá bom? Desculpa, gente. Tranquilo. Riqueza prematura. Desapareceram documentos e objetos de valor que talvez te abastecessem de recursos materiais para muito tempo. Perdeste a oportunidade de garantir uma pensão sólida nos dias do futuro em que teu corpo talvez não mais te auxilie a trabalhar pela própria manutenção, unicamente em face da desatenção de alguém ou porque a memória não te auxiliaste a recordar minudências alusivas ao assunto. Não te permitas destrambelhar o pensamento por isso. Possivelmente amigos espirituais, zelosos e atentos, te houvessem auxiliado a perder essas vantagens em teu próprio benefício. Indaga de ti se estarias efetivamente em condições de trabalhar, caso estivesses com a vida escorada no dinheiro excessivo. Medita na situação dos parentes, aos quais talvez o excesso de recursos financeiros afastasse da obrigação de servir, com o agravante de induzi-los aos perigos da ociosidade dourada. Recorda aqueles a quem a despreparação para conservar o dinheiro e administrá-lo situou em ruinosa segregação ante o medo de perder a suposta superioridade em que passariam a viver. Pensa nos avanços indébitos da inveja e do despeito sobre os teus dias, por parte daqueles que ainda não aprenderam a respeitar a vida dos semelhantes. Caso mantivesses a fortuna fora da circulação e do trabalho, sem utilidade para ninguém. Lembra as discórdias e demandas de testamentos e inventários promovidos por teus próprios descendentes, na hipótese da tua morte inesperada, ante os bens materiais que porventura deixastes, sem justa e proveitosa destinação. Aceita a vida laboriosa que Deus te concedeu, reconhecendo que a fortuna estará em tuas mãos quando souberes dirigi-la sem permitir que ela te escravize. Por favor, Rubem, prece. Então,
Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, e pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se tiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Que Amém. assim seja. Assim O que seja. vamos ler, meninas? Hoje é eu, Rosinha? Rosaninha. Você abriu? Vamos lá. Então, Evangelho, página 238, a virtude. A virtude. No mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem um vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Cura de Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida é praticada, e praticada é a que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulhoso, orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desbordam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas, de odiosas covardias. Em princípio,
O homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que diria aquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenere em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de se redimir. Comentários? Fred, nossa sociedade aqui, para se praticar a virtude, é uma coisa inglória até, né? Um ato inglório. Virtuoso mesmo foi o nosso mestre, né? E muitos avatares que tiveram aqui e deixaram seus ensinamentos, né? Suas imprecações, né? Suas boas obras. Esses avatares é que nós temos que tentar segui-los, né? Compreendê-los da melhor forma possível, porque eles estão num patamar de evolução muito maiores que nós. Mas perseveremos no bem, né? Quem sabe a gente alcança um dia, né, essa condição de virtuosos. Obrigado, meu irmão. Um dia, com certeza, alcançaremos, né? Todos nós. Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inclemente às suas personalidades, inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quiser que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que deu aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam. Os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz e dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao seu derredor? Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que fizestes escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te
os que eram fracos, para que os amparastes e ajudastes a subir em seu seio, ao meu seio. O superior que se acha compenetrado às palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhes o Espiritismo, que se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-las mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior do seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los. Nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como queria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento das suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele a seu tempo e os seus esforços. Uma palavra, solicita-o o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Comentários? Fred, realmente, além do que nós nos propusemos a fazer, né? A realizar nessa vida material, se pudermos, Deus também nos concedeu uma oportunidade de a gente fazer mais, né? Produzir mais, né? Voltar-se mais aos nossos irmãos menos favorecidos, mais limitados, né? Em todos os setores, né? Então, como disse o nosso irmão, o Aristóteles, né, nosso famoso filósofo grego, a esperança é um sonho que caminha. Então, a humanidade, ela se agarra muito a esse fator, né, e senhoras, a esperança. A esperança é algo que nos foi dado, né, para que nós nos aprimorássemos o máximo que puder, né, e fazermos aí além do que nós propusemos. É algo que eu sei. Será que nós estamos fazendo, né, o suficiente? Eu me lembro que a minha mulher, antes de falecer, ela são muito grandes. Ela falava, já já nós vamos terminar uma obra que nós temos lá no interior, mas eu queria fazer alguma coisa, eu queria praticar a caridade, porque ela era uma médium, né? E o que nós vamos fazer? Nós temos que tomar certas atitudes logo, que ela sabia que a vida dela era breve, a vida material, né? Mas foi muito profícua e estamos aí, né? Vamos tentar realizar sonhos, né? Que é a esperança de todos, não, Fé? Nós, né, em tempos de caos, de incertezas, né? Nós que já fomos iluminados pelas luzes do alto, devemos, por nossa vez, acender as nossas luzes, né?
ainda que elas sejam, né, muito fracas, vacilantes, né, mas no local em que a treva reina, qualquer luz sugere um direcionamento, né? Que possamos ser nós essas luzes, né? Nem que sejamos pequenos vagalumes todos nós, pois sabemos que o nosso país, né, o mundo, há um direcionamento para o progresso. E ainda que possamos, né, estar envolvidos em momentos difíceis, cabe-nos a resignação, né? E não aquela resignação passiva, que eu sento e reclamo da vida. Vocês devem lembrar de um desenho mais antigo, dos anos 80, do Leão Hardy, não, Leão Lippe e a hiena Hardy, né? Que o leão era um eterno otimista. E a hiena, ó Lippe, ó vida, ó azar, o que que nós vamos fazer, Lippe? Vai dar tudo errado, né? Então, nós não podemos ser a hiena, né? Nós temos que ser o leão. E seja quem for que, né, materialmente esteja comandando os destinos do país, que nós possamos comandar os destinos da nossa vida, né? Fazendo o melhor que a gente pode hoje com o que a gente tem disponível. Ainda que ao nosso lado, né, tudo esteja desmoronando. Então, que nós possamos entregar à espiritualidade maior os nossos braços, para que possamos fazer o melhor que nós podemos, com a maior boa vontade, né? E assim nós vamos poder, né, pelo nosso exemplo, arrastar, ao invés de palavras inócuas, né, que muitas vezes nem convencem, que nós possamos ser esses exemplos, pálidos, fracos, mas a fraqueza dos nossos exemplos estimula outros homens e mulheres fracos como nós a percorrer a mesma senda, a percorrer o mesmo caminho, né? Por que Jesus escolheu, né, os apóstolos, né? Homens simples, homens com vícios ainda, porque ele queria mostrar que todos nós poderíamos ter sido seus apóstolos e que todos nós somos seus apóstolos, né? Os espíritas, né? As pessoas de fé, ainda mais. Então, o Cristo foi tão feliz, né, em todas as suas escolhas, porque é um espírito, né, de um grau, de uma magnanimidade tão grande que até os seus apóstolos ele escolheu na simplicidade, dando-nos o exemplo que qualquer um de nós pode segui-lo, né? E pouco mais de 2000 anos, o mundo era muito mais selvagem, exigia sacrifícios muito maiores, né? A própria vida. Hoje, o que o mundo nos exige? Cuidado, exemplo, fé, amor, abnegação, resignação, mas a resignação ativa, né, que Joana de Ângeles nos ensina, que é aquela resignação que nós aceitamos como está hoje, não nos revoltamos, mas fazemos o melhor que nós podemos para melhorar. E eu gostaria de encerrar essa noite com esse propósito, que cada um de nós possa dar o melhor de si
não só nos evangelhos que nós fazemos, né, que eu sei que todo mundo faz de muito boa vontade, mas nas nossas vidas particulares, né? Que eu, Fred, seja o melhor Fred que eu possa ser, que a Roseli seja a melhor Roseli que ela possa ser no seu trabalho, com seus familiares, assim o Rubem, assim a Rosângela, né? Que possamos ser realmente não os candidatos a santo, mas que possamos entregar o melhor que temos. Ainda que esse melhor seja uma luz, uma luzinha bem pequenininha de um vagalume numa noite trevosa, sem lua, né? Que possamos ser esses vagalumes. Comentários finais? Bela ilustração, Davi. Vamos perseverar no bem, né? Nosso, nossa contribuição aí para Jesus, né? O nosso evangelho. Então, tanto bem faz para nós, né? E para todos os ao nosso derredor, quer sejam encarnados ou desencarnados. Esse é o nosso princípio, meio e fim, né? Vocês podem contar comigo sempre, que eu vou estar sempre com vocês. Tá? Quando eu abraço uma causa, é com todo vigor, com toda honestidade, com objetivos claros e sucintos. Obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês, porque é uma satisfação imensa estar com vocês aí quase todas as noites. É muito bom mesmo. Mais algum comentário antes de a gente passar para as vibrações? Não, Fred. Proposta aceita. Pode contar comigo também. Jesus conta com todos nós, tenho certeza, e os inúmeros irmãos espirituais que estão conosco quase que diariamente contam com nós também, né? Conhecendo todas as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, eles contam com nós. Então, vamos tentar honrar essas verdades com a prática, fazer o melhor que podemos, e daí eu já aproveito e já entro nas vibrações da noite. Que nós possamos pensar naqueles espíritos que estão em sofrimento, endurecidos, tanto aqueles endurecidos no mal, como aqueles que escolheram sair da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, Juliana, o Alain, o Elias, o Bruno e tantos outros. Que esses irmãos sejam abençoados, que esses irmãos sejam amparados. E peçamos também por todos os irmãos encarnados em sofrimento, ainda mais esse momento de dúvida, incerteza, revolta, de más vibrações, né? Que possamos pedir a Jesus, a Ismael, o anjo protetor do Brasil, que dissipe essas trevas, né? Para que possamos ter paz. Porque independente, eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: os homens se agitam, mas Deus os conduz. Somos todos conduzidos, estamos sendo conduzidos para o progresso. Não importa quem esteja com o poder material. O poder material é temporário. E estamos, né, na beira do mundo de regeneração. Então, sabemos que a espada da justiça está pronta, né? Então, meus queridos, vamos pedir a Jesus que abençoe o nosso país, né, para que reine a paz, a concórdia, a tranquilidade, pois todos nós somos almas eternas. E não importa a que sofrimentos estejamos sujeitos, estes também passarão, assim como nós. Nós também passaremos essa vida para a vida maior, que é a nossa verdadeira vida. Então, possamos concentrar as nossas forças no trabalho de agora que se nos apresenta.
E assim, possamos nos apresentar a esse trabalho de bem com a vida, com tranquilidade, com boas vibrações a oferecer. E já aproveitando o gancho, façamos então uma vibração especial pelos nossos líderes mundiais, pelos nossos governantes, aqueles que assumirão o poder. Por todas as nossas autoridades, os mais diversos níveis de governo, que todos esses homens e mulheres que detêm o poder material na Terra possam, intuídos pelo alto, restabelecer e manter a paz no planeta e fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos ainda a Jesus que abençoe todos os centros espíritas, as igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, além daqueles indivíduos anônimos que são tão caridosos e fazem tanto bem. Que agora cada um de nós possa vibrar por aquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Agora que possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, né? Que possamos pedir com sabedoria. E, sobretudo, gostaria de pedir a Jesus por todos nós para que nos fortaleça no caminho que escolhemos, no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, a prece, Rubem. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, a sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Jesus nos ampare, Jesus nos guie. Uma boa noite a todos nossos irmãos. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos, boa semana. Amém.